Então, a palavra cultura é o nosso assunto aqui. E o primeiro sentido da palavra cultura é o sentido muito amplo, enorme, amplo, que é assim: cultura é tudo aquilo que a natureza não produziu. Se vocês conhecem o livro de Jó, que vocês, algumas devem ter já lido o livro de Jó. No livro de Jó tem lá aquela conversa entre Deus e Jó, que Jó é um sujeito que aparentemente não fez nada, e, no entanto, está com a vida bem estragada, assim, né? Ele perdeu todos os filhos, perdeu tudo que tinha, ficou miserável e ficou doente, ao ponto de acabar lá nu, né? Em cima de um monte de lixo, raspando as feridas com um caco de telha, assim. Então o Jó foi reduzido a essa miséria absoluta, e ele não entende o que aconteceu isso com ele. E aí ele vai cobrar Deus, e Deus aparece, não diretamente. Deus nunca pode aparecer diretamente, porque Deus nós não conseguiríamos ver. Ontem nós vimos aqui a Divina Comédia, em que Dante, que vê Deus, né, na história, diz que ver Deus não é possível descrever. Aquilo que a mente não é capaz de lidar, a mente humana não é capaz de lidar com a visão verdadeira de Deus. Então, por meio de uma ventania, um redemoinho de vento que aparece assim no chão, Deus fala com Jó e diz assim: olha, onde foi que você estava quando eu criei o Behemoth? E onde foi que você estava quando eu criei o Leviatã? Então, o que é que são o Leviatã e o Behemoth? São as duas mais belas imagens já criadas para explicar esse ponto que eu estou querendo dizer para vocês. O Behemoth fala assim mesmo, tá? Escreve assim: B2S MOTO, né? Behemoth, M-O-T, ou com H ou sem H no final, fica agosto. E o Behemoth é um animal, um monstro, e esse monstro, o Behemoth, representa a natureza. A natureza com todos os seus conteúdos, a natureza que nos cerca, a natureza que, ao mesmo tempo que é a nossa mãe, é também a nossa madrasta. A natureza é, ao mesmo tempo, a geradora da vida e, ao mesmo tempo, a geradora da morte. Há, hoje em dia, uma mania muito inadequada de se divinizar a natureza. Isso é até pecado, porque a gente não deve divinizar nada a não ser Deus. É o primeiro mandamento que manda fazer isso. Então, amar a Deus sobre todas as coisas é você amar menos o Greenpeace. Entendeu? Já que é para amar a Deus sobre todas as coisas, então o Greenpeace necessariamente tem que estar menos do que Deus. Né? Vocês compreendem isso, né? Então, hoje em dia, essa mania que tem de divinizar a natureza, que a natureza é tudo, e que é isso e aquilo, é apenas uma ilusão humana, porque se a natureza tem a fonte da nossa subsistência, na natureza existem as terras e as sementes que nos dão de comer, também na natureza tem a varíola, tem a rubéola, tem o bicho de pé. Não é? Não é mesmo? Mas assim, quer dizer, a natureza tem as coisas boas e as coisas ruins. A natureza tem os tufões e tem os tsunamis. E não foi o George Bush, que, embora seja um cretino, não foi ele que inventou o tsunami. Não se pode dizer isso do homem, né? Porque essa é uma injustiça. Então, hoje em dia, por causa dessa história de ambientalismo, nós temos esta mania de ficar divinizando a natureza. Mas a natureza é um monstro. Está lá no livro de Jó, na Bíblia. A natureza é o Behemoth, que é descrito pelo William Blake. William Blake é um inglês que nasceu em 1757. E esse William Blake, que nasceu em 1757, a única razão pela qual eu sei isso é porque eu nasci em 57 também, então eu lembro porque parece com o ano do meu nascimento, mas senão também não lembraria. E esse William Blake, quando foi fazer um desenho explicando o que era esse monstro chamado Behemoth, ele desenhou um hipopótamo. E no tempo lá dos judeus, em que o livro de Jó foi escrito, tudo parecia assim, a África ainda era uma região inexplorada, e o hipopótamo era uma espécie de monstro desconhecido, assim, aliás, é o animal mais feroz da África, não sei se vocês sabiam. Nenhum outro animal gera tantas mortes quanto o hipopótamo.
ele derruba os barcos e mata os ocupantes dos barcos. O animal que gera a maior quantidade de mortes na África é o hipopótamo. Então, o Behemoth, que é a natureza, é uma espécie de monstro. Ela tem coisas boas e coisas ruins, ele tem componentes contraditórios, bons e ruins. E o outro monstro, a outra coisa que Deus criou, e que conta Jó no livro de Jó, é que ele também criou o Leviatã. E o Leviatã é um monstro marinho, é uma serpente marinha. E o Leviatã, se o Behemoth representa a natureza, né? Se o Behemoth significa a natureza, o Leviatã significa a cultura humana, a civilização humana. Ou seja, tudo aquilo que a natureza não produziu é o Leviatã. A cultura humana no sentido que eu estou usando agora, né? A cultura humana, o que se chama de cultura humana? É tudo aquilo que a natureza não produziu. Então, desde o modo de fritar ovo, até a literatura, passando aí no meio pela puericultura, pelos métodos de ensino, o jeito como você faz a prospecção geológica, o modo como um advogado faz uma petição em juízo, enfim, tudo isso é cultura. Cultura é o Leviatã, é aquilo que se opõe à natureza. E no livro de Jó, a coisa mais interessante que tem ali é que Deus está dizendo ali para nós que o Leviatã e o Behemoth são essencialmente incompatíveis um com o outro, quer dizer, há uma tensão entre os dois. Toda cultura é uma interferência da natureza. Pararam? Por exemplo, quando você tira um matinho para poder arar uma roça de mandioca que fosse, você está interferindo no modo como a natureza dispôs os arbustos. Quando você toma um remédio para matar um animal que está adoecendo o seu filho, você está interferindo na natureza. Então, o que acontece é que entre o Behemoth e o Leviatã sempre tem uma espécie de tensão, uma briga entre os dois. O Behemoth, a cultura e a natureza são, de certa maneira, incompatíveis. Vocês estão entendendo isso que eu estou dizendo? Tá claro isso? Os dois monstros que Deus criou, o Behemoth e o Leviatã, estão lá no livro de Jó. O Behemoth representa a natureza, as coisas que estavam aí antes dos homens aparecerem. O clima, as pedras, as árvores, os animais, as águas, isso estava aí, isso é o Behemoth. Depois vieram os homens, Deus botou os homens aqui e os homens disseram assim: mas eu não estou muito feliz do jeito como as coisas estão aí, porque está fazendo frio hoje, então eu preciso matar lá um animal para pegar a pele e poder me cobrir. Ou então diz assim: não, está muito quente hoje, então os seres humanos foram até o ponto que inventaram aquela máquina ali chamada ar-condicionado, que ajuda a gente a ter menos calor. E aí os homens, que são o Leviatã, que é a cultura humana, né, passa toda a sua existência, de alguma maneira, brigando com o Behemoth, porque o Behemoth, que é a natureza, não é tão angelical quanto a gente pensa. A natureza tem lá os seus aspectos negativos e agressivos e os seus aspectos assassinos. Há um perigo que é inerente à natureza. A natureza tem perigos que são inerentes a ela, porque a natureza jamais nos trata com condescendência. No fundo, esse mundo, esse planeta é um planeta perigoso. Então, nós temos aí os pôres de sol maravilhosos, temos aí os gramados floridos, mas também temos os ursos, temos o vírus da AIDS, temos essas coisas todas, são todas parte da natureza. E então a natureza não pode ser de modo nenhum vista como uma coisa angelical, porque se ela é vida, ela também é a morte. Ela tem o componente da vida e o componente da morte ao mesmo tempo. E é por isso que o Leviatã está sempre infeliz com a natureza e passa então toda a história da humanidade foi uma tentativa de melhorar os aspectos que parecem desejáveis da natureza. Vocês estão entendendo isso? Num tempo de ambientalismos aí panfletários como nós temos hoje, é muito importante entender isso, porque, sobretudo, os professores
são ensinados, hoje em dia, a dizer para os alunos que a natureza é uma espécie de perfeição, de mãe, mas na verdade isso não é assim. Berne é natural. Tem coisa mais desagradável do que Berne? Entendeu? Entendeu? Não é isso? Né? O Berne é uma porcaria, no entanto, faz parte da natureza. Né? E nós não achamos nada divertido, sobretudo se você tiver Berne, não é um negócio desagradabilíssimo. Tá? Né? Já pensou aquelas moscas saindo de você, assim, decolando da sua pessoa? Né? Que horror, né? Muito bem, então, eu queria começar a nossa conversa dizendo que o primeiro sentido de cultura é o sentido em que cultura é igual ao Leviatã. Esse Leviatã, que é esse monstro, que são dois monstros, os dois são monstros. Eu não estou dizendo com isso que a humanidade é sacrossanta. Entendeu? Do mesmo modo que o Behemoth, que é a natureza, tem aspectos positivos e negativos, o Leviatã, que é a cultura humana, também. Então, é preciso você sempre lembrar que desse encontro entre Leviatã e Behemoth nunca sempre irão sobrar aí, sempre haverá algum prejuízo. Os cristais da casa serão de alguma maneira afetados, porque nunca há um encontro pacífico entre essas duas coisas. A natureza tem aspectos positivos e negativos e a cultura humana também tem. Então, o Behemoth e qual seria o resultado de uma briga de monstros desse tamanho numa loja de louças? É mais ou menos isso que acontece na prática. Então, essa perturbação chamada ambientalista, todos esses problemas que hoje em dia se reconhecem, que são problemas da natureza, são, de alguma maneira, meio que inevitáveis. Porque não dá para você imaginar que os dois monstros vão se comportar. Então, se os dois monstros são necessariamente monstros, portanto, os monstros são monstros, o que significa que eles são incontroláveis, eles são grandes, eles são destrutivos. Então, se são dois monstros e eles têm aspectos que estão em contradição com o outro, então a vida humana sobre esse planeta será sempre uma vida de contradição e de encrenca entre essas duas coisas. É por isso que não haverá nunca uma maneira de nós termos um mundo livre de poluição, um mundo em que não se tenha algum prejuízo para determinados animais. Tudo isso é inevitável, não há modo de fazer diferente. Vocês compreendem isso? Qualquer coisa perguntem. Queria insistir que não se trata de concordar, trata-se de compreender. Então, qualquer coisa que eu diga que não estiver claro, por favor me interrompam que eu irei explicar melhor de novo. Ninguém tem dúvida? Muito bem. Então, o primeiro sentido de cultura é esse aí do Leviatã. Leviatã é esse monstro marinho, é um monstro marinho. É uma serpente marinha monstruosa, horrorosa, muito mal criada, que é esse criado por Deus, não esqueço que foi Deus que criou, e que é o conjunto da cultura humana. Não sei se vocês percebem que coisa valiosa que é isso. Veja quantas e quantas coisas existem que não fomos nós que inventamos. Todas as coisas que nós usamos, pois não, Júlio? Você vê que hoje está em voga assim, essa questão da fake estufa, todo mundo defendendo essa situação e a gente fica sabendo, será que é o homem que está provocando esse fake estufa? Às vezes isso é uma pergunta que para na nossa cabeça aí, porque a gente não vê outros tipos de informação. Muito bem, então o que acontece hoje é que há uma campanha internacional para botar a culpa no ser humano dos problemas da natureza. Então é como se o tribunal do mundo estivesse colocando o Leviatã no banco dos réus e colocando aquele hipopótamozinho sentado ali, ali no canto, dizendo, olha, esse coitadinho aqui que está sendo destruído por esse monstro chamado Leviatã. Pois é, depois de tudo que eu falei para vocês nunca mais devem acreditar nisso, porque, a não ser que você não tenha entendido o que eu digo, mas eu seguramente explicarei de novo se vocês precisarem. Então, essa ideia que tem hoje de colocar o Leviatã no banco dos réus, culpando-o pelos problemas do Behemoth, é uma ideia completamente sem cabimento. E é sem cabimento por quê? Porque o Behemoth, que não tem nada de inocente,